Olá, pessoal. Hoje vamos tratar sobre a Lei Orgânica do Município de Curitiba. A Lei Orgânica é uma norma fundamental. Ela assemelha-se à Constituição e ela é baseada justamente na Constituição Federal e, consequentemente, na Constituição Estadual. É uma legislação que vai tratar sobre vários aspectos, vai dizer o que é o município, como que ele acaba sendo gerenciado, quais são os poderes e outros mais. Nós vamos tratar mais à frente. Então, inicialmente nós vamos falar sobre o aspecto a Lei Orgânica do Município de Curitiba e a Segurança Pública e Defesa Social. Os pontos que a gente vai encontrar onde trata justamente sobre a legislação municipal, trata sobre a segurança pública municipal e sobre a defesa social. Então é curioso quando a gente observa justamente que o município de Curitiba ele já mostrou a sua autonomia na área, na responsabilidade concorrente em matéria de segurança pública e defesa social. Vamos ver aonde. O seu artigo 11 compete aos municípios prover a tudo quanto respeita ao seu interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe em especial o quê? Isto é um dispositivo que saiu da Constituição Federal do artigo 30, onde compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. A gente vai compreender melhor indo à frente agora no artigo 11, já vimos o caput, e vamos ler o inciso 12. Promover a proteção ao meio ambiente e o controle da poluição ambiental. É curioso falar nisso, porque todos os entes federados têm esta responsabilidade. Então vamos lá, aonde que a gente encontra? Na própria Constituição Federal, no artigo 23, é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. O quê? Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna e a flora. Então a gente está vendo que o artigo 11, que diz respeito ao município de Curitiba sobre assuntos de interesse local, a gente vê o artigo 11 tratando sobre algumas competências comuns entre União, Distrito Federal, estados e municípios. Mais à frente, no artigo 11, a gente vai encontrar o inciso 13, preservar a ordem pública e dispor sobre espetáculos e diversões públicas. O que nós vamos encontrar na Constituição? Tanto o artigo 30, que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, quanto o artigo 144, quando trata sobre a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É exercida para quê? Para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. A gente só tem que lembrar uma coisa. O artigo 144, quando fala dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, a gente encontra agora esta definição concreta na lei que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública, falando o que é Estado. São todos os entes federados e, neste sentido, o município, sendo um ente federado, ele também está legislando sobre esse assunto, onde compete ao município, no caso, preservar a ordem pública e dispor sobre espetáculos e diversões públicas. Mas vamos pegar segurança pública e defesa social. Artigo 11 ainda, inciso 15, disciplinar o trânsito local, sinalizando as vias urbanas e estradas municipais. Aplicar penalidades e promover a arrecadação de multas, especialmente as relativas ao trânsito urbano nos termos da legislação federal. A gente tem que lembrar que a legislação federal entrou em vigor em 97, que é o nosso Código de Trânsito Brasileiro, o CTB. Ele trouxe a maior parte das competências aos municípios. Ressaltando que nós tivemos também a emenda à Constituição, que trouxe o parágrafo 10º com 2 incisos e trata justamente sobre a segurança viária. Vejamos, o artigo 144, parágrafo 10º, a segurança viária é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Inciso 1º.
Compete à educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente e, ainda, compete, no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei. Ou seja, a competência sobre a segurança viária, que é exercida para a preservação da ordem pública e da economidade das pessoas do seu patrimônio nas vias públicas, e daí nós vemos a quem compete. Então, seguindo esta linha de raciocínio, nós temos o artigo 11, inciso 15 da Lei Orgânica do Município, que não foge à regra. Ainda no artigo 11, inciso 24, agora a gente vai encontrar sobre a manutenção da ordem pública. Então, manter a Guarda Municipal como instrumento de preservação da ordem pública e para a proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispõe o quê? A Constituição Federal, que é a lei maior do Brasil, e a legislação pertinente. A legislação pertinente, nós estamos falando da Lei 13.022 de 2014, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais. E o texto da Constituição que se refere ao inciso 24 do artigo 11 da Lei Orgânica é o artigo 144, parágrafo 8º, que diz o seguinte: os municípios poderão constituir guardas municipais para proteção dos seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Então, o que nós encontramos aqui no inciso 25? Seguindo ainda o raciocínio do artigo 11, que trata sobre assuntos de interesse local, exercer o poder de polícia em tudo que for de seu peculiar interesse. Essas são as competências do município e a gente encontra aqui, baseado aonde? Na Constituição Federal, no artigo 23, competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e Município, zelar pela guarda, pela constituição das leis, das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. É uma competência comum para todos os entes federados. Nas competências do prefeito, segundo a Lei Orgânica do Município, no seu artigo 72, inciso 29, nós vamos encontrar o seguinte. Vejam bem que isso já foi matéria de prova, de concurso. Compete ao prefeito municipal solicitar auxílio aos órgãos de segurança pública, quer seja estadual, federal, e determinar à Guarda Municipal o cumprimento dos seus atos. Ou seja, o prefeito do município de Curitiba, o prefeito municipal, é o comandante supremo das guardas municipais em qualquer que seja o município que tenha guarda municipal. Então, a guarda municipal é diretamente subordinada ao prefeito do município. Ela não é subordinada ao Estado, ao governo do Estado, ao governo do Distrito Federal ou ao governo federal. E aqui nós vamos encontrar na Lei 13.022 de 2014, que trata justamente sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, em seu artigo 6º, falando justamente no parágrafo único sobre esta citação. Então vamos ver. Artigo 6º. O município pode criar por lei sua guarda municipal, que é o texto constitucional. Parágrafo único. A Guarda Municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal. Por fim, falando sobre segurança pública e defesa social a título de Lei Orgânica do Município de Curitiba, que é o que está sendo cobrado no concurso, nós encontramos o seguinte texto. O artigo 102. O município manterá uma guarda municipal para desempenho das atribuições definidas em lei nos termos da Constituição Federal. E assim nós chegamos ao final deste bloco, tratando sobre a Lei Orgânica do Município de Curitiba, a segurança pública e a defesa social. Nos encontraremos em breve. Um forte abraço a todos.